entendendo um artigo científico. Nessa aula a gente vai falar das etapas de um artigo científico e do que você pode encontrar em cada uma delas, ok? Vamos lá, quais são as etapas de um artigo científico? Introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que a parte de desenvolvimento ela é composta pelo referencial teórico, metodologia, resultados e discussões. Então, na maioria das vezes, ao ler um artigo, você vai encontrar essas 5 etapas. Pode ser que você não encontre o nome referencial teórico ou fundamentação teórica. Pode ser que essa etapa seja apenas o nome do capítulo. Por exemplo, introdução, aí vem ali ensino de biologia, depois ensino por aprendizagens baseada em investigação, aí vem metodologia, resultados, discussões e conclusão. Então pode ser que esse referencial teórico não esteja lá, referencial teórico, mas sim um nome dado ao capítulo. Outra observação é em relação aos artigos de revisão narrativa ou pesquisa bibliográfica. Como são pesquisas bibliográficas mais simples, elas às vezes vêm só introdução, o nome de cada capítulo, né, do conteúdo que você vai encontrar ali naqueles capítulos do desenvolvimento e as conclusões. Mas repito, a maioria das vezes ela vai possuir as 5 etapas. Introdução, referencial, metodologia, resultados, discussões e conclusão. E o que você vai encontrar em cada uma delas? Então, ao iniciar a leitura, quando você estiver lendo cada uma dessas etapas, o que você precisa já ter em mente que você vai encontrar? Primeiro, na introdução, você vai conhecer melhor ali um pouquinho sobre o que aquele autor está pesquisando. A partir da introdução, você vai conseguir verificar qual é o tema, o assunto que se trata aquela pesquisa, qual é o objetivo daquele autor, então o que ele quer desenvolver com aquele trabalho, o que ele quer realizar. E aí você precisa dar uma atenção especial para esse objetivo. Por quê? Porque o trabalho ele vai ser desenvolvido para alcançar aquele objetivo. Então só aqui você já consegue ter uma noção se aquele artigo vai te servir ou não. Então, por exemplo, se o objetivo lá do artigo é analisar as principais características de alunos do curso de administração da faculdade X, você sabe que ao final daquele trabalho você vai encontrar essas características. Os autores, em algum momento daquele trabalho, lá no final dos resultados das discussões, da conclusão, irão trazer as características desses alunos. Então, dê uma atenção especial ao objetivo. Na introdução também você vai encontrar ali a importância de pesquisar sobre esse assunto, ou até mesmo o problema de pesquisa. Referencial teórico, você vai encontrar um pouco mais sobre aquele tema. Então, o autor, no referencial teórico, ele vai trazer aspectos que circundam a temática dele, que complementam a temática dele, que irão te fazer entender melhor sobre o tema que ele está pesquisando. Então, ele vai trazer ali outros autores que falam sobre o mesmo tema que ele, para te mostrar, para te ensinar, te fazer entender melhor sobre o que se trata a pesquisa dele, sobre os aspectos do tema da pesquisa dele. Metodologia. Na metodologia, os autores dos artigos, eles vão te contar como foi feita a pesquisa. Se foi feita na base de dados, se eles selecionaram só artigos para fazer a pesquisa, ou se eles aplicaram um questionário, se eles fizeram entrevista. Então, na metodologia, eles vão te contar o que eles fizeram para alcançar os objetivos deles. Resultados e discussões a gente não precisa nem falar, né? Vão ter ali as informações que são advindas da aplicação da metodologia. Então, se ele te falou na metodologia que ele fez uma pesquisa bibliográfica na base de dados X, lá nos resultados de discussões, ele vai te mostrar os dados que ele encontrou aplicando a pesquisa, ou seja, indo na base de dados X e procurando aqueles artigos sobre determinados assuntos. Se ele falou na metodologia que ele iria aplicar um questionário,
Nos resultados de discussões, eles irão trazer os dados desse questionário, da aplicação destes questionários e discutir esses dados e interpretar eles, ok? E a conclusão é um apanhado, uma finalização das principais ideias daquele artigo. Então, quais as principais conclusões? O que os autores podem ressaltar daqueles resultados que eles encontraram, ou seja, os principais resultados? Qual é a importância desse artigo? Qual é a relevância dele? Então, eles vão reforçar isso também. E aí, a partir dessa aula, você consegue ter uma melhor noção do que você vai encontrar em cada parte, em cada etapa de um artigo que você for ler. Já tem essa noção porque, às vezes, tendo essa perspectiva do que você encontra em cada etapa, às vezes você já vai pular alguma, às vezes você não vai precisar ler tudo. Eu não preciso, por exemplo, das informações que tem lá na metodologia. Eu quero saber somente quais foram os principais resultados desses autores. Então pode ser que você leia somente resultados, discussões e conclusão. Então, tendo uma noção do que você encontra em cada parte do artigo, você tem já essa noção mais estratégica do que você pode ler, do que você deve ler ou não de determinado trabalho que você escolheu.